Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu peço licença para entrar aí na sua casa, no seu lar, talvez no seu trabalho, porque hoje nós vamos estudar, uma carta que é pouco lida na Bíblia Sagrada. Eu acho que é por causa de um equívoco. As pessoas não costumam ler a carta de Judas. Será que esse Judas é aquele Judas Iscariotes, que traiu Jesus? Será que ele escreveu um livro da Bíblia? Pois é, nesse vídeo nós vamos conhecer quem é esse Judas. Amém? Eu sou a pastora Wanderly, sou apaixonada por Jesus e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos, fazer o estudo bíblico dessa carta. Algumas características, É uma carta pequenininha, só tem um único capítulo e foi escrito por este homem chamado Judas. Mas quem é esse? Porque geralmente quando a gente fala em Judas, só lembra, do Judas Iscariotes. Mas não, irmãos. Não foi Judas Iscariotes quem escreveu esse livro, não. Se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe que esse Judas é irmão de Tiago, que escreveu a carta que nós já fizemos o estudo também. E ambos, Tiago e Judas, eram irmãos de Jesus, Judas e Tiago eram irmãos biológicos. Por quê? Porque eles tinham o mesmo DNA, o DNA de Maria e de José. E eles eram irmãos de Jesus, porque Jesus também, entre aspas, era filho, de Maria e de José. Mas, irmãos, eu quero esclarecer algo aqui. Tem, assim, um equívoco teológico. Eu já ouvi pessoas, equivocadamente afirmarem, mas eu tenho certeza que foi por pura ignorância do verbo ignorar, desconhecer. Dizer que Maria engravidou do Espírito Santo. Tá errado, irmãos. Porque engravidar do Espírito Santo, isso remete, a uma ação sexual, um contato. Maria, ela não engravidou do Espírito Santo. Ela engravidou por obra do Espírito Santo. É totalmente diferente, Então, engravidar por obra do Espírito Santo significa que miraculosamente, Jesus foi implantado no útero de Maria, sem ter nenhum contato e sem ter o DNA. Então, Jesus, ele não tinha o DNA terreno. Jesus não tinha o DNA de Maria, Porque Maria engravidou por obra do Espírito Santo. Maria não engravidou do Espírito Santo. Amém, irmãos? E José não teve nenhuma participação, claro, na gravidez de Jesus. Porém, a Bíblia diz que depois Maria, teve filhos. Jesus, ele foi o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Vamos provar isso? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 13, a partir do versículo 55. Então vejamos o que é que a palavra de Deus nos diz aqui. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha só, Tiago e Judas, são os escritores das cartas aqui em questão. Mas a Bíblia ainda diz mais no versículo 56. Não estão conosco todas as suas irmãs? Então, amados, olha só. Aqui a Bíblia nos deixa muito claro que Maria e José tiveram filhos e filhas. 5 filhos homens, Jesus, que era o primogênito, o primeiro. Mas depois, Maria e José tiveram 4 filhos. Isso aqui à vista do povo. As pessoas não sabiam que Jesus, tinha nascido por obra do Espírito Santo. Então as pessoas estavam questionando, a gente conhece ele. Ele não é filho do carpinteiro, filho de Maria? E não estão aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? E aí eles se admiravam dizendo, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, os moradores aqui de Nazaré, Inclusive, Jesus fez pouquíssimos milagres em Nazaré por causa da incredulidade dessas pessoas. Tipo assim, a gente conhece esse menino, Ele morou ali, é o filho dali do carpinteiro.
Maria, a gente conhece, os seus irmãos foram citados pelo nome, claro, porque à luz da Bíblia, né, sempre eram os homens que eram citados. E aqui, irmãos, cai por terra qualquer pensamento de dizer assim, não, eram parentes. Não eram parentes, eram irmãos mesmo, né, por parte de pai e de mãe. Daí a gente vai entender a introdução, né, da carta de Judas. Onde é que essa carta está localizada? É a carta, né, que antecede o Apocalipse. E olha só como é que ele começa, né, essa carta, essa epístola. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então nós já lemos, né, em Mateus, os nomes dos irmãos de Jesus. E foram ali citados Tiago e Judas confirma aqui que ele era irmão, né, de Tiago. Só que ele se refere a Jesus como sendo o seu servo, o servo de Jesus Cristo. Tiago também, no início da sua carta, né, se identifica como sendo servo, né, do Senhor Jesus Cristo. Isso demonstra a humildade. Eles já sabiam que não eram irmãos biológicos, né? Toda a verdade já havia sido revelada, né, pelo Divino Espírito Santo, né? Amados, essa carta, né, que Judas nos escreve, inclusive, é válido ressaltar que tanto Tiago como Judas, eles só se converteram depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ao longo do ministério terreno de Jesus, né, os seus irmãos não se converteram, porque era muito difícil para eles se converterem, né? Jesus é o nosso irmão, ele mora aqui com a gente, né? Como é que agora ele diz que é filho de Deus? Então era muito difícil. Maria, muito pelo contrário. Maria, ela viveu a revelação, né? O anjo apareceu para ela. Com certeza, ela deve ter confirmado. Meus filhos, quando eu era jovem, né? O anjo apareceu para mim e me falou assim, assim. Mas a dureza de coração permaneceu. Porém, depois que Jesus ressuscitou, né, eles se converteram. Aleluia. E eu posso destacar aqui, né, alguns pontos, alguns aspectos aqui, né, da carta de Judas. Além, né, o primeiro ponto é a sua identificação. Então, ele se identifica como sendo servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, nós não temos dúvidas, né, acerca disso, da sua identificação. Quem é esse Judas? Não é o Judas Iscariotes. Amém, irmãos? Aleluia. O segundo aspecto é o assunto da carta. Ao longo de toda a sua carta, o que Judas quer enfatizar é cuidado com os falsos profetas. Esse é o tema da carta, né? O assunto da carta é cuidado com os falsos profetas. Eu destaquei outros pontos, mas esse é o principal, é a abordagem central dessa carta. Irmãos, só é falso profeta quem está em nosso meio, sabe? É esse o grande perigo, porque é alguém que se faz de profeta, que finge ser profeta, mas não é. Falando assim, um português muito claro, é alguém que se diz crente, que está na igreja, que tem a Bíblia debaixo do braço, mas distorce tudo. Falsos ensinamentos heréticos. E sem falar em um comportamento que não é de profeta, sabe? Porque assim, o verdadeiro profeta, ele, além de pregar a palavra, ele tem que viver a palavra. Você assistiu aí, né, o estudo de Tiago, né, os conselhos práticos de Tiago, irmão de Judas. Por isso, inclusive, que eu resolvi fazer esse estudo de Judas, né? Porque já que nós tratamos de um irmão, viemos logo tratar do outro também. Então, um falso profeta, ele não vive de acordo com a palavra de Deus. E ainda por cima, ele traz ensinos errados. Amados e queridos irmãos, eu te peço que em nome de Jesus, você leia com atenção, na íntegra, né, essa carta de Judas, e que você faça o cruzamento de informações entre o que a Bíblia diz e o que está sendo pregado na sua igreja. O propósito desse canal é sempre trazer um ensino da Bíblia Sagrada. E queremos ajudar os pastores e as pastoras, sabe? Nós não estamos trazendo aqui nenhuma proposta de tirar você da sua igreja. Muito pelo contrário. É um perigo. Eu vou deixar aqui como sugestão um vídeo
que já trouxe aqui no canal acerca dos desigrejados. Irmãos, não sai da sua igreja, não. Se porventura, quando você meditar aqui e em outros textos da Bíblia Sagrada, você perceber que na sua igreja, né, está sendo ministrado, né, heresias, que ali tem falsos profetas, você não pode deixar de congregar. Eu posso lhe garantir, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a maioria das igrejas pregam a sã doutrina da palavra de Deus. Alguns fogem, né, ao critério, né, de serem verdadeiros profetas e, infelizmente, são falsos profetas. Então, a gente tem que examinar a palavra de Deus. E aí, Judas, ele nos mostra, né, no versículo 4, e depois nós iremos para os versículos 12 e 13. E Judas, queridos irmãos, ele nos diz assim, olha, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vós. Tá vendo aí? Se infiltraram dissimuladamente no meio de vós, no meio da igreja. Sabe? Ele tá dando um alerta. Cuidado, irmãos. Alguns que já foram condenados, né? Então, assim, eles não se perverteram depois. Eles são ímpios, né? São lobos vestidos de cordeiro. Ali eles se infiltram, eles sabem falar muito bem, têm um discurso eloquente. E não se enganem não, irmãos, porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura até em anjo de luz. Irmãos, vocês já leram lá no livro do Êxodo, quando Deus comissionou Moisés, né, e Arão para irem libertar o povo diante ali de Faraó, que os mágicos de Faraó, os videntes, que eles também transformaram varas em serpentes. Pois é, demônio também opera maravilhas, sabia? É, para enganar os desavisados. Só que para a glória de Deus, né, a serpente, a vara ali que se transforma em serpente, engoliu as serpentes, as cobras, né, que aqueles mágicos ali, né, produziram. Então, irmãos, estejam atentos, sabia? Tem muita gente que finge que fala em línguas, mas não é língua coisa nenhuma, é obra de engano. São línguas de demônios, irmãos, sabe? Olha, eu sou pentecostal, viu? Eu acredito no falar em línguas, né? Eu defendo, eu busco os dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, eu não estou aqui dizendo que falar em línguas é errado, não. Eu estou dizendo que Satanás, ele é terrível. E aqui Judas está nos alertando aqui no seu versículo de número 4. Ainda diz assim, estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único, soberano e Senhor. Então, as práticas desses, né, são envolvidos com libertinagem. Pois é, eles levam uma vida de imoralidade. Ali na frente são cheios de poder, né? Mas nos bastidores tem uma vida pecaminosa, terrível. E eu posso lhe garantir que não tem nada em oculto que não seja revelado. Só que, como eu disse, é o tema central, né, dessa carta, dessa breve carta, né, de Judas. Mas ele ainda acrescenta mais, né, nos versículos 12 e 13. Ele diz assim, olha, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Ou seja, ali no meio da igreja, né, nas festas, né, ali no meio da comunhão, eles são pedras submersas, eles estão ali infiltrados. E Judas ainda diz mais, olha, comendo com vocês de maneira desonrosa. Ou seja, eles estão ali se fazendo que estão em comunhão, mas eles estão em pecado, por isso que é de maneira desonrosa, né? Porque não estão agradando a Deus, não. Ele ainda acrescenta, são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Vamos aqui, olha só, quando ele diz que são pastores, que só cuidam de si mesmos, porque o pastor, ele foi levantado, foi ungido, consagrado para cuidar de ovelhas, né? Para cuidar dos outros. O pastor, ele está ali a serviço da congregação. Mas você identifica um falso profeta
Porque ele está preocupado consigo próprio, né? Com seus interesses. Ele não é pastor, ele é mercenário. Jesus fala sobre ele, né? Por quê? Porque o mercenário, aquele que está preocupado com o dinheiro, né? Ele, quando vê as ovelhas em perigo, ele foge, ele vai embora, ele não vai arriscar a sua vida. Mas Jesus disse, inclusive, que ele próprio, Jesus, ele é o bom pastor e que o pastor verdadeiro dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia, eu tenho certeza que eu estou falando aqui com uma maioria que tem bons pastores e boas pastoras. Sabe o que eu quero te pedir agora? Eu quero pedir para você escrever aí nos comentários o nome do seu pastor, o nome da sua pastora. Eu estou aqui com o nosso caderno do milagre, irmãos. Ele está aqui comigo. E hoje, o pedido de oração é pelo seu pastor, pela sua pastora. Ele não é um falso profeta. Ela não é uma falsa profetisa. E eles precisam de oração. Como pastora, eu posso lhe garantir que não é fácil. A gente recebe todo o bombardeio do inferno. A gente recebe palavras, sabe? Ah, pastor é ladrão. Palavras ofensivas, sabe? Não é fácil não, irmãos. Mas louvado seja Deus que nós, pastores, temos ovelhas como vocês. Então hoje, eu quero que você escreva nos comentários, com todo o amor do teu coração, o nome do teu pastor, o nome da tua pastora, para eu escrever no caderno do milagre, sabe? Porque o seu pastor tem que estar debaixo da tua oração. Ele ora por você, ele paga preço pela tua vida, ele jejua, né? Ele te aconselha, ele faz visitas, prega a sã doutrina da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos escrever hoje. Todo mundo que estiver aqui assistindo, eu só vou pedir aqui duas coisas. A primeira, você vai fazer agora, é escrever o nome do seu pastor, o nome da sua pastora. Amém? A segunda coisa que eu vou lhe pedir é para você deixar o like. Já deixou o joinha aí? Deixa o like, ajuda demais. Às vezes a gente tem aqui 300 visualizações e temos 18 likes. Se a gente tiver 300 visualizações, eu quero aqui no caderno o nome de 300 pastores. Amém? Ô irmãos, faça isso pelo seu pastor, pela sua pastora. Eu tenho certeza que Deus vai ficar feliz com esse seu ato de amor, né? E de gratidão por tudo que seu pastor e que sua pastora vem fazendo por você. Amém, queridos? Aí Judas, ele vai fazer aqui uma analogia, né? Uma comparação com esses falsos profetas, com esses que, na verdade, não são pastores de verdade, né? Eles são mercenários. Judas diz que eles são nuvens sem água. Não serve de nada. É aquela nuvem branca que, ó, o vento leva, não tem água, não rega a terra, não molha, não tem serventia. Ele diz que são como árvores de outono sem fruto. Vamos lembrar lá da aula, né? Alguns irmãos sabem aqui que eu sou professora e eu sempre ensinei as 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E a estação do outono é a estação das frutas. Mas o falso profeta, né? De acordo aqui com o estudo aqui de Judas, o falso profeta é como uma árvore de outono sem frutos. Cadê os frutos? Olha só, quando a gente pensa em verão, automaticamente a gente pensa em que é calor, né? Calor, aquele sol maravilhoso, e a gente vai à praia, vai à piscina, não é verdade? Quando a gente pensa no inverno, frio, né? Frio, a gente tá ali, ó, tiritando, porque tá fazendo frio. Quando a gente pensa em primavera, as flores que brotam, né? Ah, o colorido das flores. E automaticamente, falou de outono, tempo de frutas. Mas os falsos profetas são árvores sem frutos em pleno outono. Também não serve de nada. Eu acrescentaria que são pés de mamão macho, né? Tá lá o pé bonito, você fica esperando e não nasce, ó, mamão, coisa nenhuma. E o pior, eles estão ali para enganar pessoas, trazerem falsos ensinamentos e levar muita gente para o mesmo abismo para onde eles vão. Cuidado. Hoje eu quero pedir aí para vocês escreverem a hashtag pastor. Amém? Já que eu estou pedindo para você escrever o nome do seu pastor, você vai botar o nome dele, José, né? O nome do meu pastor é Marinaldo. Eu sou pastora Vanderly, né? Mas eu sou pastoreada pelo pastor Marinaldo, né? Então o nome do meu pastor é pastor Marinaldo. Eu quero que você coloque aí, ó, hashtag pastor. Amém? Porque todo mundo que quiser um estudo sobre pastor,
o YouTube vai trazer aqui para o nosso canal. Ah, e se você, minha linda, se você ainda não é inscrita, se inscreva no nosso canal. Todos os dias, ao meio-dia, nós temos vídeo de estudos, nós temos oração. Oração, já pegou seu copo com água? Daqui a pouco nós vamos orar. Vamos orar pelo seu pastor, pela sua pastora, mas vamos orar pela sua vida. Amém, irmãos? Vou orar pela sua vida, pelo seu almoço, por sua vida financeira. E vamos orar e consagrar água, né? Para a cura dos enfermos. Inclusive, nós vimos, né, no último capítulo ali da carta de Tiago, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, queridos? Irmãos, Judas, ele vai falar sobre um assunto interessante aqui. Sobre os anjos decaídos, né? Esses anjos que foram ali expulsos do céu, os anjos desobedientes, que se tornaram demônios. Olha, amados, Deus fez todos os anjos perfeitos, todos os anjos bons e maravilhosos. Só que eles não são robôs. Eles têm inteligência, eles têm livre-arbítrio, né? Como ser humano. E Satanás foi o primeiro rebelde, o primeiro desobediente. Ele mentiu, né? Fez uma conspiração no céu. E 1/3 dos anjos seguiram Satanás, né? E ali foram expulsos do céu. E olha só, no versículo de número 6, o que é que Judas, né, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz o seguinte: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, né, a saber, o céu, ele, que é Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Olha só. Então aqui Judas, ele nos traz, sabe, uma revelação importante. Que tais anjos, né, eles estão presos, aguardando o dia do juízo. Só, amados, que existe, né, 4 categorias, né, de demônios, né, conforme ali as armaduras de Deus, ali aquela batalha espiritual. Paulo escrevendo aos Efésios, né, no seu capítulo número 6, a partir ali do versículo 10, a gente observa ali Paulo falando de 4 categorias de demônios, né? Inclusive, né, principados e potestades. E existe uma rede. O mundo espiritual, irmãos, é real. Assim como existe um mundo físico, visível, existe um mundo invisível. Se você acredita em Deus, que é invisível, mas nós temos certeza absoluta que Ele existe, aleluia, e que Ele é onipresente, está aqui comigo, mas está aí também com você, amém, irmãos, aleluia. Os anjos também existem, e os demônios também, e eles agem contra nós. Eles são inimigos de Deus, e consequentemente nós também somos. Por quê? Porque Deus nos criou à imagem e semelhança do Senhor. Deus nos amou e entregou o seu único Filho Jesus Cristo para nos salvar do castigo eterno. Você pode dar um glória a Deus? Aqui, inclusive, né, nessa carta de Judas, a gente observa um encontro, né? Claro que só o Espírito Santo aqui para revelar isso para Judas, né? Houve ali, né, uma disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés, né? Então, eu lhe aconselho, né, a fazer toda essa leitura, que inclusive mostra o nível de espiritualidade, né, que Judas possuía, de muita intimidade com Deus. Não é verdade? A gente vai observar que Judas também, né, cita o primeiro homem a ser arrebatado. Ele cita Enoque. O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre Enoque, né? Já que foi citado aqui, eu acredito, né, que o nosso próximo vídeo vai ser justamente sobre esse primeiro homem a ser arrebatado, porque na verdade só foram 2, né? Enoque e Elias. Já trouxemos aqui o vídeo, né, sobre Elias, o arrebatamento de Elias. Se você não assistiu, nós temos aqui no canal. E eu vou trazer o vídeo falando sobre Enoque. Mas o que é que Judas fala sobre Enoque? Nós vamos ver aqui nos versículos 14 e 15, que Judas diz assim, olha: Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Acerca deles quem? Qual é o tema principal? Profetizou acerca dos falsos profetas, dizendo: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Santos somos nós, viu, irmãos? Ali depois do arrebatamento, né, o Senhor voltará à terra, né, com a igreja, aleluia, com os santos salvos.
E Judas, ele diz, para quê? O Senhor está vindo ali, né, com seus santos para quê? Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele, contra Deus. Quem foi que profetizou isso aqui? Enoque. Olha só, a gente fica assim, meu Deus, o que foi que Enoque fez para ter sido arrebatado, né? Aqui, ele foi até usado como profeta, né? E Judas está sabendo disso porque o Espírito Santo revelou, porque Judas não estava lá, não é verdade? Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, viu, irmãos? Observe que algo que aconteceu em Gênesis está sendo citado aqui, né, no penúltimo livro da Bíblia. Só um Deus maravilhoso, né, para nos presentear com a Bíblia Sagrada. Amados e queridos, tem aqui o versículo 16. Olha só quantos vídeos nós temos aqui no nosso canal, né? Quem vem acompanhando todo dia vai lembrando. Nós trouxemos semana passada, né? Fizemos aqui uma live com um tema que não se queixe, agradeça. Você assistiu? Escreva aí nos comentários se você acompanhou a live da semana passada, não é? Não se queixe, não murmure, agradeça, porque quem se queixa, quem murmura, morre no deserto, irmãos. E eu me lembro que nós tomamos como parâmetro, né, esse versículo aqui, ó, em Judas, no seu versículo de número 16. Diz assim, olha, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Lembrando que o tema dessa carta de Judas são os falsos profetas. Então Judas está dizendo que os falsos profetas são pessoas que só vivem se queixando, né? Olha só, descontentes com a sua sorte. Seguem seus próprios desejos, né? E buscam seus próprios interesses. Irmãos, em nome de Jesus, não seja como os falsos profetas. Não fique se queixando, não. Porque a palavra do Senhor nos diz, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Lá no Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo se queixava de tudo. E quando Moisés ficava ali sem olho, o povo se queixando, Deus dizia assim, eles não estão se queixando de você, eles estão se queixando de mim. É isso que acontece. Toda vez que você se queixa da roupa, da casa, da comida, do trabalho, né, da saúde, do calor, da chuva, você está blasfemando contra Deus, irmãos. Então, em nome de Jesus, troca isso, troca toda essa murmuração, toda essa queixa, toda essa insatisfação. Você vai trocar por gratidão, gratidão ao Senhor. Aleluia. E a gente vai encerrar aqui, né, o estudo, né, do livro de Judas com conselhos importantes. Esse é o último aspecto, né? Os conselhos importantes nós vamos ver nos versículos 20 e 21. Olha só que os conselhos práticos, né, para nossa vida, para nós vivermos mais, para nós vivermos melhor, para nós sermos felizes e, acima de tudo, para nós sermos salvos, para que as nossas caminhadas não sejam em vão, para que a gente não perca tempo, irmãos. A qualquer momento a trombeta vai tocar, aleluia, o Senhor vai nos chamar e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, e nós estaremos, eis-me aqui, Senhor. Amém? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz aqui no seu versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, e mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Aleluia. Olha só que conselho maravilhoso Judas está nos dando. Mas, né, trocando em miúdos, o que é que Judas, né, está aqui falando conosco? Em primeiro lugar, conservar a fé. Precisamos conservar a fé no momento da dificuldade, da perda, do luto, do desemprego, sabe? Da guerra, conserve a fé. Paulo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo estava preso, né? Inclusive foi morto, decapitado, né? Mas ele guardou a fé. Temos que conservar a nossa fé. O outro conselho é orando no Espírito Santo.
O crente tem que levar uma vida de oração, irmãos, o tempo inteiro, orar sem cessar. Temos aquele momento, né, de dobrar o joelho, de orarmos, nos dedicarmos à oração, mas, o tempo todo nós temos que estar conectados com Deus. Por exemplo, hoje em dia, a gente vive conectado na internet, conectado no WhatsApp, é verdade ou não é? Né? Não quer perder nenhuma mensagem. Muito mais nós temos que estar conectados com Deus. Ainda aqui nesses versículos, né, conselho muito importante é amar a Deus, né? Mantenham-se no amor de Deus, no amor a Deus. E o último conselho, né, não menos importante, é aguardar a vida eterna que nos prepara. Quando ele diz aqui, esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia. E aqui nós concluímos o estudo da carta de Judas, né? Que era irmão de Tiago, biológico, e irmão de Jesus por parte ali, né? De Maria e de José. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente, provavelmente, né? Tudo indica que amanhã eu vou trazer o estudo sobre Enoque. Vamos ficar aí nessa expectativa. Amém? E aí, já escreveu o nome do seu pastor? O nome da sua pastora? Caderninho tá aqui, aberto, né? Pra anotar no caderno do milagre. Amém, irmãos? Então, escreve aí o nome do seu pastor. Hoje a oração por eles. Já pegou aí o seu copo com água? Já pegou, irmão? Você pega aí o seu copo com água, né? A garrafa, que nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração. E nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias, aleluia, por esta palavra maravilhosa, por esse despertamento acerca dos falsos profetas e por esses conselhos para o fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos estar preparados para a vida eterna vindoura que está nos esperando. Meu Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando neste momento o alimento cotidiano, a mesa do teu povo. Abençoa, meu Deus, aleluia, as finanças dos teus filhos, que o Senhor faça prosperar na terra. Meu Deus, aqueles que estão desempregados, entra com a tua divina providência, meu Deus amado. Ó Rei da Glória, abre porta até mesmo onde não tem parede. Abençoa o negócio do teu povo. Abençoa, meu Deus, a feira. Abençoa, meu Pai, aqueles, meu Deus, que vendem alguma mercadoria, que vendam e que recebam. Meu Deus amado, ajuda as pessoas que estão endividadas. Entra, meu Pai, com a tua divina providência. Mas também, Pai, tem pessoas que estão esperando receber, porque são outros que devem para eles. Que o Senhor também, meu Deus, envie o recurso para que todos possam pagar. Ah, Deus amado, nos faz levar, meu Deus, uma vida quieta e sossegada debaixo da tua direção. Pai amado e Pai querido, a petição nesse dia de hoje é acerca dos pastores e das pastoras. O Senhor nos trouxe um alerta, né, acerca dos falsos profetas, mas nós sabemos que tem muitos, que a maioria dos pastores e das pastoras são homens e mulheres dedicados na tua obra. E o Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Abençoa, meu Deus, cada denominação, cada congregação. Aleluia, meu Deus amado. Que o Senhor deu crescimento à tua obra na terra. Visita agora esses pastores, essas pastoras. Também, meu Deus, os dirigentes de congregação, os presbíteros, as missionárias. Abençoa, meu Deus, o teu povo, esse obreiro, esse diácono que cuida aí, meu Pai, de uma congregação. Abençoa o teu povo agora. Em nome de Jesus, cobre eles, meu Deus, aleluia, com o teu sangue. Cerca com muralhas de fogo e vai dando vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Deus amado. Eu também oro em favor dos enfermos. Eu te apresento, meu Deus, esta água. Consagra neste momento, meu Deus, este copo com água, esta garrafa. Meu Deus amado, torna neste momento num poderoso remédio, numa medicação, meu Deus, forte para curar, para repreender todo espírito de enfermidade, onde estiver alojada, no corpo, na alma, no espírito. Que o Senhor, meu Deus, esteja trazendo refrigério, porque o Senhor Jeová Rafá, o Deus que sara. Pelos olhos da fé, nós já tomamos posse da nossa vitória e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha só, aprendemos na carta de Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então beba com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, é poderoso, não é verdade, irmãos? Olha só. Amanhã nós teremos um novo vídeo. Fiquem aqui no canal. Ao meio-dia nós teremos provavelmente, né, o vídeo sobre Enoque.
O que será que Enoque fez, né? Que não passou pela morte, foi, ó, direitinho pro céu, foi arrebatado. Ô, glória! Olha, amados, nós não seremos arrebatados assim, mas seremos arrebatados junto com a igreja. Estamos esperando o arrebatamento. Por isso, eu encerro aqui com os nossos 3 conselhos. Quais são? Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Super beijo no coração de todas essas meninas lindas e maravilhosas. Forte abraço aos varões valorosos e que todos vocês fiquem na paz. Tchau, tchau!